Aleluia, glória a Deus. Queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu queria meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje pela manhã, quando eu estava pensando em Deus, pensando na sua palavra, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração devido a alguma experiência, alguma convivência que eu tenho tido, tá? E o Senhor inspirou meu coração nessa palavra aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então, estes três versículos aqui da palavra de Deus têm chamado a atenção do meu coração. Eu procuro tirar algum ensinamento deles, alguma lição do que eles falam aqui para nós, tá? Aqui, essa parte aqui, ó, que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Essa primeira parte aqui, ela nos fala da amargura. As pessoas que vivem amargurada. A palavra amargura, ela vem de amargo. Aquela pessoa que está triste, ela tá magoada, ela tá ferida, é uma pessoa amarga. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que tá magoada, ela vai transmitir aquilo que tá dentro do coração dela, né? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. Então, quando a pessoa está com o coração cheio de amargura, cheio de angústia, de tristeza, de mágoa, ela vai passar aquilo para as outras pessoas. E a outra pessoa que está ali ouvindo, né? Se ela for uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai discernir e vai entender qual é a situação daquela pessoa que está ali cheia de amargura, remoendo às vezes algo lá do passado que aconteceu há tanto tempo e a pessoa fica remoendo aquilo ali, revivendo aquilo ali. Tocando novamente, mexendo, machucando de novo aquela ferida ali, porque aquilo ali não foi sarado, não foi curado. E o versículo que nós lemos acima, o versículo 12, tá? Ele fala assim, ó, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, ele está falando das pessoas que foram feridas na caminhada, que foram machucadas, foram magoadas, que elas devem ser ajudadas a se levantar, a se erguer. E como que a gente vai ajudar as pessoas que estão nessa situação a se levantar e a se erguer? Primeiramente, nós devemos o quê? Entender este processo, explicar para elas o processo da palavra de Deus, que Deus ele quer sarar, ele quer transformar, ele quer curar, ele quer tirar a pessoa daquela situação, ele quer tirar a pessoa daquele sofrimento que ela tá. Porque ninguém fica assim porque quer. Ninguém decide, eu quero ser triste, eu quero ser amarga, eu quero ficar magoada, eu quero permanecer ferida. Não. As pessoas que estão nessa situação, elas querem sair daquilo ali. Elas querem ter alguém que dê para elas uma solução, uma ajuda, um socorro, para que elas possam sair daquela situação. E eu estava meditando, irmãos, essa palavra e eu estava pensando, como que foi que Deus formou o ser humano? Ele nos formou com intelecto, uma mente que é capaz de pensar, de raciocinar, de entender as coisas, né? Como que Deus também nos fez? Nos fez com temperamento. O que é o temperamento, irmãos? O temperamento, ele é a forma como cada pessoa responde aos estímulos externos. Então, cada um de nós tem um tipo de temperamento. E de acordo com esse tipo de temperamento é que nós vamos manifestar
Nós vamos expressar as nossas atitudes, a nossa reação vai ser a nossa reação diante daquilo que a gente recebe, tá? Então nós temos, são 4 temperamentos, os mais conhecidos, que aquelas pessoas que estudam essa parte aí da ciência, do comportamento humano, da mente humana, eles comentam que é o melancólico, colérico, fleumático e o sanguíneo. Cada um deste temperamento tem um jeito peculiar. Cada pessoa tem um temperamento. Eu leio muito sobre isso porque eu acho algo interessante para mim me conhecer e para mim conhecer também e saber como agir com as pessoas que a gente convive. Nós temos que conhecer pelo menos o básico. Claro que saber tudo a gente não sabe, tudo não, mas pelo menos o básico a gente tem que conhecer, a gente tem que saber para poder entender as pessoas. E quando eu comecei a ler sobre os temperamentos, já faz bastante tempo que eu leio sobre isso, volta e meia eu vou lá e dou uma olhada. Quando eu vejo um vídeo na internet de algum profissional que seja capacitado, preparado, eu vou lá e escuto para mim aprender. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a me entender melhor, porque eu era um tipo de pessoa, há uns tempos atrás, uns anos atrás, que qualquer coisa que me diziam me ofendia profundamente. Às vezes uma simples coisa para mim era muita ofensa, eu já ficava magoada, eu ficava chorando, eu ficava remoendo, né? Eu ficava triste com aquela situação. Só que devido ao meu temperamento, só que eu não sabia por que era assim. Eu não sabia por que eu era assim. Às vezes eu via outras pessoas diziam para mim, mas que bobagem, não dá bola, isso aí é tão simples, isso aí não é nada. Mas para mim não era, para mim era muito forte, porque o meu temperamento melancólico, ele recebe todos os estímulos externos vêm com muita força. Tanto se é uma coisa para o bem ou se é uma coisa para o mal, ele chega muito intenso na vida da gente por causa do meu temperamento. Só que com o tempo eu aprendi que o temperamento ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. Ele pode não, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendi também, que nós já nascemos com o nosso temperamento. Então, temperamento é diferente de personalidade. A personalidade é aquilo que a gente adquire a partir dos conhecimentos, a partir da vivência. E temperamento nós já nascemos, já viemos com ele, tá? Por isso que a gente diz que uma criança na sua tenra idade, ela só age pelo temperamento, porque ainda não desenvolveu a personalidade. Aí eu comecei a aprender por que eu era assim. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Para mim, se alguém me contraria, se alguém me ofende, é muito difícil para mim. Eu fico magoada, eu fico chorando, eu fico remoendo, eu não respondo. Quando a pessoa o natural do temperamento do melancólico não é responder imediatamente a qualquer ofensa. Esse é o natural dele. Pode ser que ele consiga responder, mas naturalmente a gente não responde imediatamente a uma ofensa, mas a gente fica com aquilo na mente, a gente guarda aquilo na mente e a gente fica pensando sobre aquilo ali. Fica pensando, aí fica remoendo aquilo porque é do temperamento. Já existem outros temperamentos, como o fleumático, o sanguíneo, colérico, que é diferente. Eles com eles não é da mesma forma. Com eles, quando são ofendidos, é diferente. Geralmente o sanguíneo e o colérico vai responder na hora. O fleumático também não vai responder. O fleumático, ele não dá bola para aquilo. Geralmente ele não dá bola. Não é que ele não tenha sentimento fleumático, ele tem, só que ele não dá tanta importância, não alimenta tanto isso, não fica pensando, remoendo aquilo ali, né? Ele deixa para lá. Aí, o que acontece? Acontece que eu comecei a orar e comecei a pedir, Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero porque isso me deixa triste, isso faz eu ficar alimentando o meu coração mágoa, né? E de uns tempos para cá, a minha vida, ela tem tido um rumo diferente. Eu tenho andado por lugares diferentes, tenho conhecido pessoas diferentes. E é bom assim, porque a Bíblia também diz que um homem afia outro homem. Um amigo afia outro amigo, em outras traduções, né? Fala lá em Provérbios. Então, como que a gente aprende? Como que a gente cresce em conhecimento? Como que a gente se desenvolve? Conhecendo outras pessoas, convivendo com outras pessoas, conversando com pessoas, né?
trocando ideias. E eu tenho eu tenho visto muita gente magoada, muita gente ofendida. Gente que fica, às vezes, remoendo coisas que já passaram há tanto tempo. Elas vêm e comentam com a gente. E eu fico pensando, meu Deus, mas já faz tanto tempo, essa pessoa não consegue esquecer. Ela não consegue limpar o coração dessa mágoa, dessa amargura. Ela fica remoendo, remoendo, tocando na ferida. Então, essa experiência que eu tive, que eu tô tendo, me leva a refletir sobre o que a palavra de Deus diz. Olha o que ele diz, olha que a palavra de Deus diz, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ó. E depois ela diz, ó, tendo cuidado, olha que nós temos que ter cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Porque como eu falei no começo, a pessoa que está contaminada por essa mágoa, essa amargura, ela vai passar isso adiante. Ela vai levar isso adiante, porque ela quer se livrar daquilo ali. Só que essa não é a forma de se livrar. Eu aprendi que essa não é a forma de se livrar. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente tem que desabafar, a gente tem que falar com alguém. Fala para Jesus. Conta para Jesus, chora para Jesus. Quantas vezes eu chorei para Jesus, quantas vezes eu contei para Jesus. Eu disse, Senhor, olha tal e tal situação, tal e tal pessoa assim, assim, falou assim, assim. Jesus não sabe? Jesus sabe, Jesus viu. Mas o que a Bíblia também fala para nós, queridos? A Bíblia também fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, no momento que a gente chegar e contar para Jesus, é uma coisa, ele nos entende, ele nos compreende, ele vai poder nos ajudar. Mas no momento que a gente chegar e ficar falando de um e de outro, ó, fulano fez isso, 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 fulano agiu assim, 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 falando mal da pessoa, que muitas vezes, de repente, a gente nem vai ter oportunidade de se consertar e pedir perdão para aquela pessoa, a gente está tentando agir com a nossa própria força. E a Bíblia diz, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se nós queremos que Deus opere e a justiça de Deus é perfeita, nós temos que colocar diante dele e não falar. Não fala mal de ninguém, gente. Não fala mal pelas costas de pessoa que você talvez nunca tenha oportunidade de pedir perdão, de conversar com ela, de ouvir ela. Não fala, não fala. Para com isso, te arrepende. Diz, Senhor, eu não quero mais falar mal. Eu não quero ser uma pessoa recalcada, ficar falando mal de todo mundo pelas costas. Diga isso para Deus. Quantas vezes eu orei e disse, Senhor, eu não quero. Eu quero me corrigir. Tira essa mágoa do meu coração, tira essa tristeza, eu libero perdão para essa pessoa de todo o meu coração. E o Senhor limpou meu coração. Gente, eu digo para vocês aqui, ó, com toda a sinceridade do meu coração, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho rancor de ninguém. Eu não tenho amargura de ninguém. Todas as pessoas que passaram na minha vida, até aquelas que me fizeram mal, que me prejudicaram, que falaram mal de mim pelas costas, foram bênção na minha vida. Porque eu aprendi uma lição. Eu aprendi a não ser como elas. E não guardo no meu coração, sinceramente digo para vocês, não guardo. Às vezes eu vejo pessoas que não gostam de mim. Pessoas que passam por mim e viram a cara para não me cumprimentar. Às vezes por um motivo bobo. Mas eu penso assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Abençoa ela, tem misericórdia dela e tem misericórdia de mim. Não quero no meu coração isso. Não quero a amargura no meu coração. Então diga para Jesus, Jesus, eu não quero no meu coração. Eu não quero esse sofrimento, essa dor, essa ferida no meu coração. Chora para Jesus, pede, independente de qual seja o temperamento das pessoas, todas as pessoas têm sentimento, embora alguns não demonstram, mas elas têm sentimento. Embora alguns não vão revidar na hora, mas elas têm, porque são um ser humano. Embora alguns parecem que não têm, que é o caso do fleumático, parece um robô, mas ele tem, é uma pessoa, é um ser humano, né? Então, queridos irmãos, eu aprendi isso aqui, ó, que eu aprendi a compreender as pessoas a partir do seu temperamento. Então Deus me deu essa bondade, essa graça de conseguir me colocar no lugar da pessoa. Às vezes eu não sinto como ela está sentindo e nem naquela intensidade que ela está sentindo, porque é diferente, o meu temperamento é diferente, né? Mas eu entendo. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Estudando sobre os temperamentos, estudando a palavra de Deus, orando e pedindo conselho e ajuda do Espírito Santo, irmãos. O que eu aprendi com tudo isso? Nosso temperamento, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo. O colérico, o sanguíneo é muito falante, muito expansivo. A pessoa que fala demais, o sanguíneo, né? Mas o sanguíneo tem uma boa convivência com o melancólico.
tá? O colérico também é explosivo, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa de atitude. Eu admiro pessoas assim, né? Dinâmica, de atitude, pessoas fortes. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Por que às vezes um colérico ele não dá muita importância, muita atenção para a pessoa que vem se vitimizar, que vem se fazer de vítima? Ai, por que isso, por que aquilo, por que eu tô sofrendo? Porque ele não vê dessa forma. Ele acha que isso é uma fraqueza, né? Então a atitude de ajudar, a atitude dele de ajudar aquela pessoa é trazer um impacto para ela. É trazer um impacto. Olha, fulana, te levanta, te ergue, né? É trazer um impacto, porque ele não vai dar muita importância para aquilo ali devido ao temperamento dele, né? Só que às vezes, sem querer, não é intencional, ele vai ferir aquela pessoa. Porque ele pensa diferente, ele age diferente. A reação dele é diferente diante daquela situação que aquela mesma pessoa, que o melancólico às vezes está passando, que um sanguíneo está passando, é diferente, entendeu? O colérico. Então o que acontece? As pessoas não conseguem entender umas às outras. Agora vem outra parte. Olha a outra parte que Deus me deu. Olha que coisa, presta atenção. Vem comigo, presta atenção. Deus, ele conhece todas as pessoas. A Bíblia fala que o Espírito Santo sabe, conhece cada pessoa nos seus detalhes. Eu costumo dizer, e eu entendo pela palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Às vezes a gente pensa, eu sou assim, eu sou assado, tal. Então, diante daquela situação, eu vou reagir assim, e às vezes não é nada disso. Mas o Espírito Santo sabe. E outro que também conhece as pessoas, não porque ele sabe tudo, não porque ele conhece o pensamento, mas porque ele observa e está há muitos anos aqui observando os seres humanos, é o inimigo da nossa alma. Então, se tem uma coisa que ele adora fazer, é que as pessoas se ofendam umas às outras, que as pessoas vivam magoadas, ofendidas, tristes, porque ele sabe que isso vai entristecer o Espírito Santo, isso vai afastar o Espírito Santo de nós. Porque está em desacordo com a palavra, estará em desacordo com a palavra de Deus. Então o que ele faz? Ele estimula. Ah, mas é mesmo, olha, fulana te ofendeu. Eu se fosse tu não deixava barato. Vai lá e ofende ela, vai lá e fala mal dela para esse, para aquele outro. E a pessoa não se dá conta que na mente dela tem ali um espírito maligno ali, buzinando, alimentando aquela ali, cutucando aquela ferida ali, para que ela venha expandir aquele veneno, para que ela venha aumentar aquele veneno e contaminar outras pessoas. Então é isso que a gente tem que vigiar, gente. Deus nos conhece, o inimigo também nos conhece. Então o inimigo, ele adora ver qual é a fraqueza da pessoa, porque é ali que ele vai agir, é ali que ele vai atuar. Para quê? Para entristecer a pessoa, para tirar a pessoa da presença de Deus, para que ela não venha olhar para Deus. Quantos crentes a gente vê, irmãos, que às vezes abandonam os seus ministérios, saem falando mal, saem de lá recalcados, cheio de recalque, cheio de coisas ruins, e eles não se dão conta que eles estão alimentando. Mas fulano agiu errado, não podia agir assim. Mas, irmão, é Deus que vai julgar, não é nós que vamos julgar as pessoas. É Deus que vai julgar. Coloca isso na tua cabeça. Nenhum de nós temos capacidade de julgar ninguém, porque todos nós vamos errar e vamos falhar numa área ou em outra. Eu não sou perfeita, gente. Eu tenho um monte de defeito. Eu me coloco na presença do Senhor e choro. Digo, Senhor, me ajuda, me mostra que eu possa me corrigir a cada dia, que eu possa melhorar a cada dia. Mas uma coisa de bom eu tenho, que o Senhor tem me ajudado a compreender as pessoas e não alimentar raiz de amargura no meu coração, não alimentar mágoa e não falar mal de pessoas que depois eu não vou ter oportunidade de chegar diante delas, reconhecer e pedir perdão. Quem sabe o nosso dia de amanhã? Quem sabe se nós não vamos entrar na eternidade amanhã ou daqui a poucos dias? Quem sabe qual é o meu último dia de vida nessa terra? Então eu libero perdão de todo o meu coração às pessoas que me ofenderam, às pessoas que eu me senti ofendida. E também peço perdão se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se alguém está triste comigo. Me perdoa, libera perdão, libera o teu coração dessa mágoa. Não fica alimentando coisas de muitos anos atrás. Gente, eu tenho convivido com pessoas que vêm desabafar comigo. E eu fico assim, meu Deus, mas já faz tanto tempo isso. Essa pessoa traz aquilo como se fosse ontem, como se fosse agora. Vivo ali.
Porque a pessoa não consegue perdoar. Mas o que, que a Bíblia fala, irmãos? Que a gente tem que perdoar. Tem que perdoar, tem que liberar o perdão. O Senhor Jesus, ele falou, se nós queremos receber o perdão de Deus, nós temos que perdoar também aqueles que nos ofendem. Nós temos que liberar o perdão para as pessoas, de coração. E pedir para o Senhor, Senhor, eu não quero isso no meu coração. Em nome de Jesus, tira do meu coração. Eu quero ser livre, que o meu coração possa sentir a alegria da salvação, que o meu coração possa sentir a paz que vem de ti. Irmãos, nós temos que pedir isso para Deus. Às vezes a pessoa dobra o joelho para orar, não consegue nem orar, porque o coração dela está entulhado de coisas ruins, está entulhado de falta de perdão, está entulhado de maldade, de inveja, de fofoca, um monte de porcaria que o inimigo colocou no teu coração. Aí você não consegue orar. Por que não consegue orar? Não consegue ter palavra de oração, não consegue lembrar da Bíblia, porque o coração está cheio de imundícia que o inimigo colocou lá. O inimigo soprou e a pessoa deu permissão para entrar, desceu para o coração, contaminou ele e ela não consegue nem orar. Ela não consegue ter paz, ela não consegue sentir alegria, ela não consegue se alegrar com a presença de Deus. Irmãos, a alegria de Deus não vem pela nossa conta bancária, pela nossa casa boa, pelo nosso carro bom. A alegria que Deus nos dá, irmãos, ela vem pela nossa comunhão com Deus, pela nossa sinceridade de coração com o nosso Deus, né? Pelo nosso amor que a gente libera às pessoas que a gente convive na nossa família, na nossa casa, os nossos irmãos, nossos vizinhos. Isto é que vem a alegria de Deus na nossa vida, a paz de Deus, irmãos. Ela é independente da situação financeira. Às vezes pode haver um crentezinho, humildezinho, pobrezinho, que vive numa casa humilde, com um carrinho humilde ou sem nenhum carrinho, mas tem o coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de paz, cheio de alegria, irmãos. Então, não precisa ser recalcado, não precisa ter inveja se teu irmão tem mais que tu, se teu irmão tem um bom salário, tem um bom casa, um bom carro, não tem inveja no teu coração, não. Né? Se ele tem, é porque Deus abençoou, é porque um dia ele trabalhou, é porque Deus deu para ele. E você pode ter também ou não ter. O importante é chegar no céu. O importante é sentir a presença de Deus, é ter a comunhão com o Espírito Santo, queridos. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar no teu coração, possa te abençoar. Eu aprendi, irmãos, a administrar. Eu aprendi com a ajuda do Espírito Santo que ele controlasse o meu temperamento, que ele dominasse o meu temperamento. Né? Então, queridos irmãos, leia sobre os temperamentos. Eu tenho lido sobre os temperamentos e tenho aprendido. Não vou falar muita coisa aqui, porque eu não quero falar coisa errada, não sou especialista no assunto, mas o básico eu sei. O básico, o importante eu sei, o resumo eu sei. E para poder ajudar as pessoas, para poder entender as pessoas. Né? Então, com este conhecimento, o Senhor me ajudou, me capacitou a entender as pessoas. Então, se Deus nos deu uma mente capaz de pensar, de raciocinar, é porque Ele quer que a gente aprenda. Porque Ele quer que a gente conviva bem com as pessoas, né? Então, aqui que Ele diz, ó, que a raiz de amargura, ela perturba muita gente. Um homem afia outro homem. Então, aprenda com as pessoas, né? Tire aquilo de bom que as pessoas podem passar para ti, de ensinamento bom, e aquilo que for ruim, faça que nem Paulo, joga fora. Senhor, não quero isso. O que essa pessoa fez vai servir de errado, vai servir de lição pro resto da minha vida, para mim nunca fazer o que ela fez. Né? A gente sabe que tem pessoas, irmãos, que são tão perniciosas, que às vezes a atitude errada delas, a gente vai lembrar sempre. Né? Vai lembrar, mas que atitude terrível teve essa pessoa aí. Mas lembrar pra gente tomar como lição e não fazer o que ela fez. Não fazer como ela fez, né? Mas orar e dizer, Senhor, que essa pessoa possa se arrepender, que essa pessoa possa reconhecer o erro dela, que ela possa, enquanto há tempo, se arrepender. Porque o coração do cristão, como é que é o coração do cristão, irmão? O que é o cristão verdadeiro? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a extensão de Cristo na terra. Então, se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos a extensão de Cristo, nós temos que sentir o que Cristo sentia. Nós temos que sentir o que Ele sente. Sentia não, no passado como homem, mas sente hoje ainda porque Ele está vivo. Nós temos que sentir o amor de Cristo. Nós temos que sentir compaixão, vontade de ajudar as pessoas. Né? Pedir ao Senhor, Senhor, me usa como instrumento, que eu possa ser bênção na vida das pessoas.
Que eu possa, como diz a Bíblia aqui, ó, fortalecer, ó, os joelhos cansados, desconjuntados, aquele que está caído, aquele que está ferido, aquele que está triste, possa se levantar através das palavras que saem da minha boca, inspirado pelo Espírito Santo, através da tua oração também, irmãos. A nossa oração também é muito importante para ajudar as pessoas a se equilibrar. Então, isto que é cada cristão na terra, irmão. Cada cristão cheio do Espírito Santo, cada cristão que busca agradar a Deus, que vive em verdade para Deus, com uma vida verdadeira para Deus, ele é uma bênção, ele é um instrumento na mão de Deus. Amém, irmãos? Então, que essa palavra possa entrar no teu coração e te ajudar. Ora. Ora, coloca em oração diante de Deus essa ferida aí, essa mágoa aí no teu coração e não fala mal de ninguém pelas costas. Não fala, porque isso vai te prejudicar a ti mesmo. Não aquela pessoa, porque a pessoa nem sabe que você está falando mal dela pelas costas. Mas Deus sabe, Deus vê, e o diabo também sabe. O diabo também vai se aproveitar dessa situação. E a única pessoa prejudicada vai ser você mesmo. Não é a outra pessoa que nem sabe que você está falando mal dela pelas costas. Tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Somente esses poucos minutos aí, 25 minutos de meditação na palavra de Deus, tá bom? Beijo no coração.